Olá, eu sou Emerson da Silva Seixas, eu sou aluno de graduação de Engenharia de Produção. Então hoje eu vou apresentar o TCC, só compartilhar a tela aqui. Então, o tema do TCC é a aplicação do FMEA e Lean Manufacturing no processo de fabricação de peças em ligas de alumínio injetadas sob pressão. Então, a minha orientadora é a professora Dominique Martins Sala. Então, na introdução, eh, visando a questão de processos de fabricação, e sendo os mais eficientes possíveis, então, as empresas elas têm buscado otimização de processos, buscado otimização também com relação à produtividade, eficiência e ter também aquela questão do pensamento enxuto. E aí, visando isso, as indústrias automobilísticas, automotivas, elas têm solicitado para que as empresas que fabricam autopeças diminuam o peso considerável dessas peças justamente para diminuir o peso dos veículos e aí, consequentemente, também reduzir ali a questão do consumo do, de combustível e também a questão do desgaste, né, de peças, de reposição. Nisso, focando nessa ótica de pensamento enxuto, de diminuição dos pesos, né, dos veículos, entra então a fundição sob pressão, também chamada die casting. E uma das ideias, né, da proposta desse trabalho é a aplicação do FMEA e também a questão do Lean Manufacturing nas linhas de produção. O objetivo geral é analisar quatro defeitos recorrentes em uma tampa de liga de alumínio fundida sob pressão do ar-condicionado para veículos de passeio. Os defeitos recorrentes elencados foram trinca, porosidade, rechupe e vazamento na superfície. O objetivo específico a gente foi verificar então a qualidade dos processos die casting e a sanidade interna das peças produzidas. Descrever um plano de ação aplicando a análise de modos de falha e efeitos, o FMEA, e o Lean Manufacturing no posto de trabalho. Também foi analisar os dados obtidos sobre a qualidade do ferramental e das máquinas utilizadas para a fabricação de peças injetadas. Uma situação interessante que eu observei na questão da relevância do processo é que na questão da análise bibliográfica, eu observei ali a questão de fundidos e os demais processos. Então a gente consegue observar nessa, nesse slide a questão desse gráfico de pizza, em que a fundição de baixa pressão ela ocupa 53% desses processos. Já a fundição sob pressão, ou a fundição die casting, ele tem ali em torno de 27%. Já a fundição gravitacional, 3%. Eu imaginava bem mais. A questão dos laminados, 8%, perdão. Dos extrudados e dos outros, com 4% cada um. E dos forjados, 1%. Já na parte de metodologia, os sistemas de inspeção e controle utilizados, né, para poder desenvolver esse processo, esse trabalho, foi a questão dos ensaios não destrutivos em ND. Então a peça observada foi o front head, que é uma peça utilizada para ar-condicionado. Então, nessa foto a gente consegue observar ali o front head. Então são divididos em três peças, né? O front head, o cylinder, que é a parte central onde ficam os cilindros, e o rear head, que é a parte traseira. E aí, no front head, a gente colocou, então, fez a inspeção através do líquido penetrante. Ali havia um problema sério de trinca, né, na peça. Então, na primeira figura, a peça inspecionada, depois a questão do líquido penetrante, a aplicação do líquido penetrante e a aplicação do revelador. Já na sequência, também nós começamos a observar através do raio-x, chamado de radioscopia ou fluoroscopia, apesar de não ser utilizado o flúor, né, para esse tipo de situação, e sim o irídio, como, como a principal situação, a principal fonte de radioscopia. E ali essa é uma máquina que ela tem 6 eixos, então ela consegue fazer o giro da peça.
E aí a gente consegue observar aqui na questão, na figura ao lado, então na parte superior a gente vê uma parte escura, né, que seria as nervuras, né, da peça, e aonde você vê ali uma característica lunar, é onde o raio ele acabou incidindo, ultrapassou pela peça, e aí aquela questão dos pontinhos mais brancos são as porosidades. E aí a gente pode observar quando foi feito o corte da peça, né? Você pode observar ali na questão na figura ao lado superior direita, em que você vê ali vários poros existentes na peça. Já na parte inferior, do lado esquerdo, a gente vê semelhante a um dedo, né? Um dedo polegar. E aí você observa ali que tem um caminhozinho. Até eu fiz circulei ali em volta. Aquele é um gás, então ele se desprendeu. Aquele é um defeito de fundição chamado de rechupe. E aquele ali é um gás chupe, que é um defeito de gás. E aí a gente, quando foi cortado, observar até a questão do olhar, né? Quando foi cortada a peça, deu para observar ali que realmente havia uma bolha, né, de gás, é, que ele comunicava então praticamente toda a parte do olhar da peça. Nos planos de ação foi colocado então do Lean Manufacturing foi a questão que antes havia na linha havia uma planilha, era um encarte com várias folhas em que o operador ele observava através daquelas folhas e manuseava aquelas folhas e onde tinha todo o detalhamento, né, do processo. Mas aí a nossa ideia foi otimizar então esse processo colocando então com 1 a 0. E aí no A0, o operador ele conseguia ver através da bancada? O layout da máquina e sabia então quais eram as questões ali, onde que ficariam os operadores, o operador 1, 2, 3 e 4, e aí descrevendo, né, a instrução de trabalho do que o operador 1 iria fazer com relação ao monitoramento, à operação, monitoramento, o operador 2 também com relação à operação, operador 3 a questão da operação também, o operador 4 ele tinha a questão da operação e também do monitoramento. Além de toda uma instrução de trabalho que a gente pode ver também com relação aos pontos específicos de defeitos, né, os pontos críticos relatados pelos clientes e aonde eles deveriam inspecionar na peça. Além disso, foi colocado então um Poka-yoke, esse Poka-yoke com a parte visual, com sinalização visual, ou seja, com lâmpadas, em que ele montava na peça e automaticamente, através acendendo todas as lâmpadas, a peça estava inteira. Caso contrário, ele já poderia observar lá que a peça estaria empenada ou estaria faltando um pedaço. E também a questão do procedimento, né, da embalagem, porque muitas vezes a caixa ia com 2 peças, então eu tinha que escrever como que era feito a embalagem para que não fosse com mais peças ou menos peças para o cliente. Também, com relação à parte das ferramentas da qualidade aplicadas ao processo, foi utilizado todas essas ferramentas que estão aparecendo para vocês. Então, a questão do Pareto, o diagrama de causa e efeito, as 7 ferramentas da qualidade, o Six Sigma também foi uma solicitação de uma montadora para que a gente pudesse melhorar o nosso processo. Então nós temos ali o Green Belt, Black Belt, Yellow Belt os, e os aprendizes, né, que estão no chão de fábrica, que são a parte mais operacional possível, com o White Belt. E o problema maior foi a questão, né, da cultura, né, mas isso é um detalhe mais adiante. É a questão também do ciclo PDCA, os 8 passos que normalmente são aplicados, né, na parte das montadoras. O matriz QA, são os 8 passos, só que aplicados a específico da Renault. O MASP, que é metodologia de análise e solução de problemas. A questão de melhorias no molde após o FEMEA, então a gente pode observar ali um FEMEA que é utilizado então nossa linha de produção, né, que é a etapa de entrada, modo de falha potencial, o efeito de falha potencial, as causas potenciais, então tem a severidade, a curacidade
e a detecção, né, com relação aos controles atuais, as medidas recomendadas, os responsáveis e datas, medidas tomadas, e ali a questão também do valor, né, do nosso risco, prioridade, né, de cada particular. Então, uma dessas melhorias que nós fizemos no molde, através, né, depois de ser feita a análise no FEMEA, foi o acréscimo de bolsas nos maçalotes. Então, naquela parte que a gente pode ver ali, que são aqueles anéisinhos aqueles que estão circulados em amarelo, foram bolsões que foram inseridos no molde, que foi justamente para fazer com que toda aquela porosidade que ficava incrustada na peça, que ela tivesse uma saída. Então eles saíam para fora do molde, e aí nessa parte vermelha que vocês veem em volta, é chamado de galho. Então ele vai direto para o galho da, de injeção, e aí tem mais os maçalotes, que são essas bolsinhas que ficam para o lado externo da peça. Com relação às considerações finais, esse projeto foi viável, foi factível, né, foi implantado e tivemos êxito. E aí as ferramentas utilizadas auxiliaram no desenvolvimento das melhorias. Houve, como eu comentei anteriormente, a dificuldade em treinamentos específicos de processos de inspeção e armazenamento. Ali foi uma questão de a parte cultural, né? Então, você trabalha na cultura da empresa, e também houve um novo plano de ação para fornecedores de liga de alumínio, porque é muito complicado os nossos fornecedores. Houve também a questão da limitação do trabalho, que é com relação às ferramentas aplicadas à fábrica. Então, enganjar todo mundo, mesmo você deixando eles trabalhando com a questão do Green Belt, do Black Belt, do White Belt, do Yellow Belt. É, então, esse link, né, com a fábrica foi uma grande limitação no trabalho, mesmo assim, galgamos êxito. E a questão do custo elevado, né, principalmente a questão de melhoria de molde e também na área fabril. Para trabalhos futuros, é, a questão que eu deixo aqui é observar mais a questão da refrigeração do molde. Porque na refrigeração do molde você consegue melhorar ainda muito mais o processo, você consegue jogar a porosidade para fora do molde, né, e evitar com que ela fique na peça. Essas são as referências, né, que foram utilizadas no meu trabalho, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho que eu acabei fazendo.